engravidou de um milionário casado, e agora luta pelo reconhecimento do filho. Marina Duarte, 26 anos, trabalha numa padaria em Belo Horizonte quando se envolve com Eduardo Ferraz, 44, um poderoso empresário casado. O romance proibido resulta em uma gravidez que vira sua vida de cabeça para baixo. Agora, entre as ruas da Savassi e o bairro Santa Teresa, Marina enfrenta preconceito, segredos e a indiferença de Eduardo, enquanto encontra apoio inesperado em Lucas Azevedo, 31, seu vizinho professor. O futuro do filho será a luta mais difícil da sua vida. Olá, eu me chamo Roberto e é um prazer ter você aqui. Gostaria de saber seu nome e a cidade de onde está ouvindo essa história. Deixe nos comentários. O cheiro de pão quentinho tomava conta da padaria Santa Cecília, no coração do bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Eram 6:30 da manhã, e Marina Duarte, de 26 anos, já estava atrás do balcão, ajeitando as bandejas com sonhos de creme e pães de queijo. O rosto cansado denunciava as poucas horas de sono, mas o sorriso que oferecia aos clientes fiéis parecia esconder todo o peso que carregava por dentro. Bom dia, Marina! Cumprimentou Dona Cida, uma freguesa assídua, pegando seu pão francês de todos os dias. Bom dia, Dona Cida! Vai levar quantos hoje? Respondeu ela, mantendo o tom alegre. 6, como sempre. A senhora sorriu. Você anda com um brilho diferente no olhar, menina. Está apaixonada? Marina engoliu em seco, forçando um sorriso. Ah, deve ser o cansaço mesmo, Dona Cida. Desviou o olhar rapidamente. Ninguém ali imaginava o turbilhão que se escondia atrás daqueles olhos castanhos. Marina não era apenas a balconista simpática da padaria. Estava grávida de 3 meses, e o pai da criança era Eduardo Ferraz, 44 anos, um dos empresários mais influentes de Belo Horizonte. Casado, dono de construtoras espalhadas pela cidade, pai de uma filha adolescente e, aos olhos de todos, um homem de reputação impecável. Marina nunca planejara aquilo. Conhecera Eduardo numa noite casual, quando fora servir num coquetel de inauguração de um dos prédios de luxo da Ferraz Construtora. Ele se aproximara com aquele charme confiante, dizendo: "Você tem o sorriso mais verdadeiro daqui." Ela, sem entender bem porquê, permitiu-se acreditar. O resto foi rápido demais. Paixão, encontros escondidos, promessas vagas. Até que, de repente, a realidade a atingiu como um soco. Estava grávida. Naquela manhã, enquanto passava o troco a um cliente, sentiu o celular vibrar no bolso do avental. Uma mensagem. O coração disparou. Era dele. Precisamos conversar. Hoje à noite. No mesmo lugar. Marina respirou fundo. O mesmo lugar significava o apartamento que Eduardo mantinha no centro, usado para encontros discretos. Ela sabia o que aquela mensagem queria dizer. Eduardo ainda não havia assumido a criança. Não havia contado nada para a esposa. E Marina sentia-se cada vez mais encurralada. "Menina, você tá bem?" "Tá pálida", observou Juliana, colega de trabalho e amiga de longa data, enquanto limpava a máquina de café. "Tô sim, só um pouco cansada." Marina desviou o olhar. Juliana a encarou desconfiada. "Sei não, Marina. Você anda tão diferente. Se precisar conversar, tô aqui, viu?" O carinho da amiga apertou ainda mais o coração de Marina. Ela queria contar, mas temia ser julgada. Temia, acima de tudo, que a notícia se espalhasse antes da hora. Ao fim do expediente, Marina voltou para casa, uma casinha simples herdada dos pais, no mesmo bairro. O sol da tarde dourava as árvores de flamboyant na rua, mas ela parecia incapaz de notar a beleza ao redor. Sentou-se à mesa da cozinha, preparou um café coado e, enquanto segurava a xícara, acariciou a barriga ainda discreta. "Eu prometo que vou lutar por você, meu filho", murmurou, sentindo uma lágrima escapar. No mesmo instante, ouviu baterem à porta. Era Lucas, seu vizinho do lado. Um homem de 31 anos, professor de história, olhar sereno e voz calma. Sempre se oferecia para ajudar com pequenos reparos na casa. "Boa tarde, Marina. Vi que a luz da sua varanda tá piscando. Quer que eu dê uma olhada?" Ela sorriu de leve, disfarçando a emoção. "Obrigada, Lucas. Acho que vou aceitar." Enquanto ele ajeitava a lâmpada, Marina o observava discretamente. Havia algo de diferente nele, uma paz, uma tensão verdadeira. E por um instante, sentiu-se segura. "Você tá meio abatida. Aconteceu alguma coisa?" perguntou Lucas, percebendo seu semblante distante. "Não, é só cansaço mesmo", respondeu rápido, desviando o olhar. Ele não insistiu,
mas seu olhar dizia que estava disposto a ouvir, se ela quisesse. Assim que ele saiu, o celular vibrou de novo. Outra mensagem de Eduardo. Não me faça esperar. É sério. O coração de Marina apertou. A noite chegou, e com ela a ansiedade. Vestiu-se simples, mas caprichou no batom, como se buscasse esconder o medo atrás de alguma cor. Saiu de casa com as pernas trêmulas, dizendo a si mesma que precisava de respostas. No caminho, só conseguia pensar. Será que ele vai finalmente assumir? Ou me mandar esquecer que isso aconteceu? No apartamento, Eduardo a recebeu de braços cruzados, o rosto fechado. Marina, a gente precisa ser realista. Você sabe que eu não posso destruir a minha família. Ela sentiu a garganta secar. E o nosso filho, Eduardo? Vai fingir que ele não existe. Ele suspirou fundo, evitando seu olhar. Eu ainda não sei o que fazer. Mas, por favor, não complique as coisas. As palavras dele cortaram Marina como uma faca. Pela primeira vez, ela percebeu que estava sozinha naquela batalha. Ao sair do prédio, a chuva começou a cair fina, grudando em seus cabelos. Caminhou sem rumo, o coração em pedaços, e a mão instintivamente repousou sobre a barriga. E enquanto a cidade de Belo Horizonte pulsava ao seu redor, Marina fez uma promessa silenciosa. Não deixaria seu filho ser tratado como um segredo. O domingo amanheceu cinzento em Santa Teresa. O som distante de uma rádio tocando um samba antigo se misturava ao barulho das vassouras varrendo as calçadas molhadas pelo sereno da noite. O cheiro de café fresco escapava das janelas abertas das casas, misturado ao aroma de pão quentinho vindo da padaria da esquina. Marina acordou cedo, apesar da noite mal dormida. Passará horas revirando-se na cama, revivendo cada palavra de Eduardo. As frases dele ecoavam como um martelo em sua mente. Não posso destruir a minha família. Sentou-se à beira da cama, respirou fundo e levou a mão ao ventre ainda discreto. Eu não vou desistir de você, meu amor, sussurrou, sentindo a voz embargada. Na cozinha, preparou um café coado lentamente, tentando organizar os pensamentos. O celular vibrou na mesa. Era sua mãe, Rosa Duarte, que morava em Sabará. Marina, minha filha, você anda sumida. Quando é que vai vir me visitar? A voz doce e preocupada atravessou a linha. Logo, mãe. É que o trabalho tem me consumido, disse, tentando soar natural. Você tá bem mesmo? Sua voz tá diferente. Marina apertou os olhos para conter as lágrimas. Tô sim, mãe. Só cansada. Prometo aparecer em breve. Tá bom, mas não se afaste tanto. Eu sinto sua falta. Desligou a ligação e ficou por alguns segundos encarando a tela preta do celular, como se esperasse que ele lhe desse respostas. Pouco depois, a campainha tocou. Era Juliana, sua colega da padaria, trazendo um bolo de fubá ainda quente. Trouxe pra gente tomar café juntas. Sorriu, entrando sem cerimônia. Marina sorriu de volta. Que delícia, Ju. Obrigada. Tentou parecer animada. Enquanto comiam, Juliana observava discretamente. Marina, olha, eu sei que você não quer falar, mas tô preocupada. Você anda diferente. Tá acontecendo alguma coisa? Marina sentiu o nó na garganta. Quase contou. Mas a lembrança de Eduardo pedindo segredo a paralisou. É só cansaço mesmo, Ju. Juro. Respondeu com um sorriso forçado. Juliana cruzou os braços, desconfiada. Você sabe que pode confiar em mim, né? Eu sei. Murmurou, desviando o olhar. A conversa seguiu em tom leve, mas o silêncio interno de Marina era ensurdecedor. Enquanto Juliana falava sobre o movimento na padaria, Marina só pensava na vida que crescia dentro dela e na incerteza do futuro. À tarde, sentiu necessidade de sair. Caminhou devagar pelas ruas estreitas de Santa Teresa, admirando as casas antigas de muros baixos, as árvores carregadas de flores vermelhas de flamboyant e as crianças correndo atrás de uma bola. Aquela atmosfera trazia um pouco de paz, mas também fazia o peso em seu peito parecer ainda maior. Foi então que avistou Lucas, seu vizinho, sentado em um banco da pracinha, com um livro de capa gasta nas mãos. Ele ergueu os olhos e sorriu ao vê-la. Oi, Marina. Oi, Lucas. Respondeu tímida, aproximando-se. Quer se sentar? Ela hesitou, mas acabou aceitando. Sentaram-se lado a lado. O silêncio era confortável. Lucas fechou o livro e comentou. Às vezes, a gente guarda coisas que parecem pesadas demais para carregar sozinho. Marina virou o rosto, surpresa com a coincidência da frase.
E se a pessoa não entender? Murmurou, quase sem voz. Então não era a pessoa certa para ouvir. Disse ele, sereno. Mas sempre existe alguém que pode. Marina respirou fundo. O olhar dele era sincero, diferente do de Eduardo, que sempre vinha carregado de intenções escondidas. Ela sentiu vontade de contar, mas a coragem não veio. Obrigada, Lucas. Você é sempre tão gentil, disse, antes de se levantar. De volta em casa, encontrou o celular sobre a mesa. Uma nova mensagem de Eduardo. Não fale nada para ninguém. Isso pode acabar com tudo. As mãos de Marina tremeram. Jogou o aparelho na cama e caminhou até o espelho. Encostou as mãos na borda da penteadeira e encarou o próprio reflexo. As olheiras denunciavam suas noites de angústia. Por alguns segundos, viu a si mesma como Eduardo a via, uma garota frágil, fácil de manipular. Mas, em seguida, algo dentro dela mudou. Eu não vou me calar, disse em voz firme, quase como uma promessa. Não vou deixar meu filho viver como se fosse um erro. Sentou-se na cama e lembrou da noite em que Eduardo prometera que ficariam juntos. Assim que eu resolver minha situação, a gente vai construir nossa vida, Marina. Agora, aquelas palavras soavam como um eco vazio. Enquanto o luar entrava pela janela, ela soube, a partir daquele momento, precisava escolher entre continuar refém do silêncio ou lutar pelo direito de seu filho existir. A segunda-feira amanheceu preguiçosa em Santa Teresa. O céu ainda carregava nuvens cinzentas da chuva da noite anterior, e o cheiro de terra molhada se espalhava pelo ar. Marina levantou-se devagar, sentindo um leve enjoo. A gravidez começava a dar sinais mais claros, e, embora tentasse disfarçar, sabia que em pouco tempo não conseguiria esconder. Vestiu o uniforme branco da padaria Santa Cecília e prendeu os cabelos em um coque simples. No espelho, antes de sair, encarou seu próprio reflexo. As olheiras denunciavam as noites mal dormidas. Passou um batom leve, como se quisesse enganar a si mesma de que ainda tinha o controle de tudo. Na padaria, o movimento já era intenso. Gente entrando apressada para pegar pão, café e correr para o trabalho. O barulho da máquina de café expresso misturava-se ao som das conversas animadas, e o cheiro de pão de queijo fresco pairava no ar. Marina atendia os clientes com seu sorriso habitual, mas por dentro estava longe dali. Marina, pega mais guardanapos! Gritou seu Adalberto, o patrão, do fundo da padaria. Já tô indo! Respondeu ela, tentando manter a calma. Enquanto ajeitava uma bandeja, ouviu duas clientes conversando próximas ao balcão. Você viu o Eduardo Ferraz ontem no jornal? Disse uma delas, animada. Vi sim. Sempre tão elegante. Parece que vai inaugurar mais um prédio de luxo na Savassi. Marina congelou por um instante. O nome dele parecia persegui-la, surgindo nos lugares mais inesperados. Tentou recompor-se rápido, mas o coração disparava. Na hora do intervalo, Juliana se aproximou com 2 xícaras de café. Vem cá, amiga. Puxou Marina para o cantinho dos fundos. Você anda estranha, Marina. Tô ficando preocupada. Marina respirou fundo, olhando para o café fumegante. É só uma fase complicada, Ju. Logo passa. Fase complicada. Juliana ergueu a sobrancelha. Você não fala mais de nada. Tá sempre cansada e sumida. Marina sorriu sem graça, desviando o olhar. Confia em mim, Ju. É só isso mesmo. Juliana encarou por alguns segundos, suspirou e não insistiu. Mas Marina sabia que a amiga não se deixava enganar facilmente. O resto do expediente foi arrastado. Quando finalmente voltou para casa, já no fim da tarde, encontrou o pequeno quintal coberto de folhas secas. Pegou a vassoura e começou a varrer, tentando acalmar a mente. Enquanto isso, lembrava-se do início de tudo com Eduardo. Flashbacks invadiram sua memória. A primeira vez que ele a levará para jantar escondidos num restaurante afastado, as mensagens trocadas de madrugada, as promessas de que estava resolvendo as coisas em casa. Marina queria acreditar. Queria tanto que acabou fechando os olhos para a realidade. Agora, a lembrança do toque dele já não trazia conforto, mas sim culpa e medo. Enquanto varria, ouviu uma voz conhecida. Boa tarde, Marina. Era Lucas, o vizinho. Vinha caminhando com um livro debaixo do braço e um sorriso tranquilo. Boa tarde, Lucas. Respondeu, um pouco sem graça. Tava passando e vi você aqui. Posso ajudar? Não precisa, obrigada. É só umas folhas. Ele se aproximou, mesmo assim. Então pelo menos faço companhia. Disse,
encostando-se no muro. Ficaram alguns minutos em silêncio, até que Lucas comentou: "Você parece preocupada ultimamente." Marina parou de varrer por um instante. "É só cansaço. Olha, às vezes a gente acha que pode carregar o mundo nas costas. Mas todo mundo precisa de alguém." Ela o encarou por um segundo, surpresa com a sensibilidade. "E se essa pessoa não entender?" arriscou, quase num sussurro. Lucas deu de ombros, com um meio sorriso. "Então talvez não fosse a pessoa certa." A resposta dele mexeu fundo em Marina. Sentiu uma vontade quase incontrolável de contar tudo. Mas o medo ainda era maior. Sorriu de leve e agradeceu a companhia. Mais tarde, já dentro de casa, preparava um jantar simples quando o celular vibrou em cima da mesa. Era Eduardo. "Amanhã à tarde tem um tempo. Preciso que a gente se encontre. É importante." Marina sentiu o estômago se revirar. Apertou o aparelho nas mãos, como se quisesse esmagar junto todo o peso daquela mensagem. Sabia que não podia mais continuar assim, mas ainda não tinha forças para cortar os laços. Sentou-se na cama e olhou para os livros que Lucas havia lhe emprestado no dia anterior. Passou a mão sobre a capa de um deles e respirou fundo. Talvez ali estivesse alguém em quem poderia confiar. Deitou-se de lado, segurando a barriga. "Eu vou lutar por você, meu filho. Mesmo que eu precise enfrentar o mundo inteiro." Prometeu, com a voz embargada. Lá fora, a lua cheia iluminava as ruas tranquilas de Santa Teresa. Marina fechou os olhos, sentindo que o silêncio da noite escondia o barulho da tempestade que ainda estava por vir. A terça-feira amanheceu abafada em Belo Horizonte. O céu estava encoberto, prenunciando chuva, mas o calor parecia sufocar Marina antes mesmo de ela sair de casa. Tomou um banho demorado, como se a água pudesse lavar a angústia que sentia. Escolheu um vestido leve, simples, e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo. Olhou-se no espelho e, por alguns segundos, não reconheceu a própria imagem. Seus olhos já não brilhavam como antes. Enquanto tomava um café apressado, o celular vibrou. Era Eduardo. "Me encontra às 3. No apartamento." Marina respirou fundo. Queria recusar, queria apagar aquele número da vida dela, mas algo mais forte, o desejo de ter respostas, de exigir que ele assumisse, a impediu. No trabalho, Marina não conseguiu se concentrar. Juliana percebeu de imediato. "Você tá com a cabeça longe de novo, Marina", comentou, enquanto arrumava a vitrine de doces. "Eu tô bem, Ju. Só preocupada com umas coisas." "Umas coisas?" Juliana cruzou os braços. "Um dia ainda vou arrancar de você esse segredo." Marina deu um sorriso fraco, mas o coração estava apertado demais para brincar. Às 2:30, pediu para sair mais cedo. Disse que tinha uma consulta médica. Caminhou até o ponto de ônibus, mas no meio do caminho mudou de ideia. Pegou um táxi. Não queria arriscar encontrar alguém conhecido. O apartamento de Eduardo, no centro, era discreto. Um prédio antigo por fora, mas luxuoso por dentro. Marina subiu de elevador com as pernas trêmulas. Quando a porta se abriu, ele já a esperava, de braços cruzados, semblante sério. "Você demorou", disse, seco. "Vim assim que pude", respondeu, tentando manter a calma. Entrou. O cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente. Eduardo estava elegante, como sempre, de camisa social azul clara. Mas o olhar dele estava frio, distante. "Marina, a gente precisa ser racional." Começou. "Essa situação não pode continuar." Ela sentiu o coração acelerar. "Racional? Eduardo, eu tô grávida do seu filho. Como você quer que eu seja racional?" "Eu sei", ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Mas você precisa entender. Eu tenho uma família. Uma imagem. Se isso vier à tona, minha vida acaba." "E a minha?" Ela rebateu, a voz embargada. "Você já pensou na minha vida? Na vida do nosso filho? Eu posso te ajudar financeiramente. Garantir que não falte nada." Marina deu um passo para trás, chocada. "Você acha que é só dinheiro? Eu não quero esmola, Eduardo. Eu quero que meu filho seja reconhecido." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo desviou o olhar. Pela primeira vez, Marina percebeu que ele não estava disposto a abrir mão de nada. "Por favor, não torne isso público", pediu ele, quase em súplica. "Vai ser melhor para todo mundo." Marina sentiu uma lágrima escorrer, mas enxugou rápido.
Melhor pra você, né? Porque pra mim, só sobra vergonha e medo. Sem esperar resposta, pegou a bolsa e saiu. No corredor, seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Desceu as escadas em vez de esperar o elevador. Precisava respirar. Do lado de fora, a chuva começava a cair. Marina caminhou sem rumo pelas ruas molhadas, enquanto pensamentos confusos se atropelavam em sua mente. Sentia-se usada, descartada. Mas junto com a dor, crescia também uma determinação silenciosa. Horas depois, já em casa, encontrou Lucas sentado no degrau da porta, com o guarda-chuva fechado ao lado. Oi, Marina, disse, levantando-se. Eu ia bater, mas fiquei sem jeito. Tava preocupado. Ela respirou fundo, tentando disfarçar os olhos vermelhos. Tive um dia difícil. Quer conversar? Por um momento, ela pensou em recusar. Mas a gentileza no olhar dele a desarmou. Entra, disse, abrindo a porta. Na cozinha, Lucas observou enquanto Marina esquentava água para um chá. O silêncio entre eles era confortável, mas pesado ao mesmo tempo. Eu sei que não é da minha conta, ele disse, devagar. Mas se você quiser dividir, eu tô aqui. Marina encarou a xícara, pensativa. É complicado, Lucas. Complicado eu entendo. Respondeu com um sorriso discreto. Sou professor de história. Já vi como as pessoas sempre carregam batalhas escondidas. Ela riu, mesmo que de leve. Você sempre tem uma frase pronta. Talvez. Mas essa é de verdade. Os olhos dela marejaram. Pela primeira vez, sentiu vontade real de contar. Mas ainda não conseguiu. Apenas agradeceu. Quando Lucas foi embora, Marina se deitou no sofá. O celular vibrou de novo. Mensagem de Eduardo. Não conte nada. Confie em mim. Marina apertou o aparelho com força. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto. Mas no fundo, algo mudava. A paciência estava se esgotando. Enquanto o som da chuva embalava a noite, ela tomou uma decisão silenciosa. Não sabia como, nem quando, mas iria lutar. E Eduardo teria que ouvir, queira ou não. O sol da quarta-feira se espalhava preguiçoso pelas ruas de Santa Teresa, em Belo Horizonte. Era cedo, mas o bairro já acordava. Crianças seguiam para a escola com mochilas coloridas, enquanto senhoras varriam as calçadas e trocavam cumprimentos animados. Na padaria da esquina, o cheiro de pão de queijo recém-saído do forno se misturava ao aroma forte do café. Marina observava tudo da janela de sua cozinha, mas parecia distante. Seus olhos acompanhavam a rotina do bairro sem realmente enxergá-la. Sobre a mesa, repousava o celular, com a última mensagem de Eduardo ainda na tela. Não conte nada. Confie em mim. Ela suspirou fundo. O coração estava pesado. O medo a consumia, mas junto dele vinha uma força crescente que nem ela sabia de onde surgia. Levou a mão ao ventre, acariciando a barriga ainda discreta. Você merece muito mais do que um segredo. Murmurou. Na padaria, o movimento estava intenso. Juliana, como sempre, foi a primeira a notar o semblante abatido da amiga. Marina, a gente precisa conversar, disse, firme, enquanto arrumava a vitrine de doces. Ju, não começa, respondeu Marina, tentando sorrir. Não adianta fugir. Juliana cruzou os braços. Você tá se acabando, e eu não vou fingir que não vejo. Marina desviou o olhar, servindo um cliente que pedia pães franceses. Tentava parecer ocupada, mas a amiga não desistia. Eu sei que é difícil confiar, mas eu tô do seu lado. Insistiu Juliana. Seja lá o que for. O nó na garganta de Marina apertou. Por um instante, quase contou tudo. Mas o medo de Eduardo descobrir ainda segurava. Prometo que um dia eu te explico. Disse, baixinho. Juliana suspirou, frustrada, mas não insistiu. À tarde, Marina inventou uma desculpa para sair mais cedo. Disse a seu Adalberto que tinha uma consulta médica e, sem olhar para trás, pegou um ônibus para o centro. Sentou-se perto da janela, observando a cidade passar. A cada esquina, mais pensamentos a atormentavam. E se Eduardo nunca assumir a criança? Como vou criar meu filho sozinha? Será que minha mãe vai me apoiar ou me julgar? Desceu perto da Praça 7 e seguiu a pé até um prédio comercial discreto. A fachada antiga escondia um interior bem cuidado. Na placa lia-se, Azevedo e Associados, Advocacia. O coração de Marina disparou. Empurrou a porta de vidro e foi recebida por uma senhora sorridente.
Boa tarde. Em que posso ajudar? Eu queria uma informação. Respondeu, nervosa. Se uma criança nasce sem o pai registrar, a mãe pode pedir o reconhecimento? A recepcionista ajeitou os óculos. Pode sim. É um processo comum. Temos um advogado especializado em direito de família. Quer que eu agende com o Dr. Lucas Azevedo? Marina congelou. Lucas. Seu vizinho? É, ele mesmo. Sim. O Sr. Lucas é um dos melhores nesse tipo de caso. O mundo pareceu girar. O destino a colocava diante de uma escolha: abrir-se com Lucas ou continuar sozinha. Mas não teve coragem. Murmurou uma desculpa e saiu às pressas. Caminhou sem rumo pelas ruas, tentando recuperar o fôlego. De volta para Santa Teresa, encontrou Lucas chegando em casa ao mesmo tempo. Ele segurava uma pasta de documentos, provavelmente voltando do escritório. Oi, Marina. Sorriu, como sempre gentil. Coincidência boa. Oi, respondeu, tentando esconder o nervosismo. Tá tudo bem? Você parece preocupada. É só cansaço. Disse rápido, desviando o olhar. Lucas não insistiu, mas seu olhar parecia atravessá-la. Marina entrou em casa sentindo o peso do segredo aumentar. No quarto, abriu a gaveta da comoda e pegou um caderno velho. Decidiu começar a anotar tudo: datas em que se encontrara com Eduardo, mensagens recebidas, até pequenas promessas que ele fizera. Era sua forma de se preparar, caso precisasse provar a verdade. Você não vai crescer sem saber quem é seu pai, disse ao acariciar a barriga. Pouco depois, ouviram-se batidas na porta. Era Juliana, sorridente, com uma sacola de frutas. Trouxe para você, disse, entrando sem cerimônia. Achei que estava precisando se cuidar melhor. Obrigada, Ju. Respondeu, tentando parecer animada. Juliana notou o caderno sobre a mesa e franziu a testa. Que é isso aí? Perguntou, curiosa. Marina fechou o caderno depressa. Nada demais. Só umas anotações. Juliana ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Você nunca foi de escrever. Tá escondendo alguma coisa de mim, né? O silêncio de Marina foi a confirmação. Juliana se aproximou e segurou sua mão. Seja lá o que for, você não tá sozinha. Eu tô aqui, disse com firmeza. As lágrimas vieram sem que Marina conseguisse impedir. Chorou baixinho, encostando-se no ombro da amiga. Eu não sei o que fazer, Ju. Confessou, pela primeira vez mostrando sua fragilidade. Então começa me contando. Juliana pediu, com ternura. Pode confiar. Marina respirou fundo, o coração disparado. Não sabia se já estava pronta para revelar tudo, mas sentiu que não podia mais carregar o peso sozinha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo entrava em sua casa luxuosa, nos jardins, e encontrava a esposa no sofá assistindo TV. Ele sorriu, tentando parecer tranquilo, mas por dentro o pânico crescia. Sabia que Marina estava cada vez mais impaciente, e temia que, a qualquer momento, seu segredo fosse exposto. O silêncio pairava pesado na pequena sala de Marina. As mãos dela tremiam sobre o caderno fechado, e Juliana continuava olhando firme para a amiga, esperando que ela tivesse coragem de falar. Marina, disse Juliana em tom suave, mas firme, seja lá o que for, não precisa enfrentar sozinha. Você sabe que eu sou sua amiga desde a escola. Eu vou estar do seu lado. As lágrimas desceram antes mesmo que Marina pudesse responder. Ela tentou enxugá-las apressada, mas já era tarde. Seu corpo inteiro parecia gritar por alívio. Eu não queria que fosse assim, Ju. Murmurou. Eu não planejei nada disso. Juliana se aproximou, segurando suas mãos. Ninguém planeja certas coisas. Mas eu preciso entender. Me conta. Marina respirou fundo, lutando contra o medo. Seu coração batia tão alto que parecia ecoar pela sala. Então, finalmente, soltou a primeira parte da verdade. Eu tô grávida. Juliana arregalou os olhos, mas em vez de surpresa negativa, um sorriso doce surgiu. Marina, isso é maravilhoso. Por que você não me contou antes? Marina abaixou o olhar, sentindo o peso maior da confissão. Porque o pai, hesitou, engolindo seco. O pai é casado. O sorriso de Juliana desapareceu. O silêncio tomou conta. Casado. Repetiu, incrédula. Quem é ele? Marina hesitou. Não conseguiu dizer o nome. Apenas chorou mais forte. Eu não posso. Ainda não. Mas é alguém poderoso,
Ju. Se isso vier à tona, vai mudar tudo. Juliana apertou suas mãos com força. Eu não vou te julgar, Marina. Mas você precisa pensar no seu filho. Ele não merece crescer escondido. Aquelas palavras ecoaram fundo. Marina sabia que a amiga tinha razão. Mas ainda temia que Eduardo reagisse de forma cruel se descobrisse que ela havia contado. No mesmo instante, seu celular vibrou sobre a mesa. Uma nova mensagem de Eduardo. Você não pode falar nada pra ninguém. Já falei que vou cuidar de você. Confia em mim. Marina encarou a tela, e Juliana, curiosa, tentou espiar. É dele, não é? Perguntou em voz baixa. Marina não respondeu. Apenas fechou os olhos e deixou o celular de lado. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Eduardo estava sentado em seu escritório particular, na mansão do bairro Mangabeiras. O ambiente era luxuoso, prateleiras repletas de livros de direito e negócios, quadros caros e uma mesa de madeira maciça. Mas a expressão dele era de puro nervosismo. A esposa, Lívia, passará a noite com a filha adolescente em um evento escolar, e ele aproveitava a solidão para refletir. Marina começava a escapar do seu controle. Desde o início, acreditara que poderia conduzir tudo sem riscos. Mas agora, a cada mensagem, sentia a ameaça aumentar. Ligou para o celular de Marina, mas ela não atendeu. Mandou outra mensagem. Não se esqueça, a gente precisa de descrição. Eu posso perder tudo. A cada tentativa sem resposta, a insegurança aumentava. Eduardo não estava acostumado a não ser ouvido. No dia seguinte, Marina acordou cansada, mas determinada. O diálogo com Juliana ainda ecoava em sua mente. Pela primeira vez, sentia que não estava completamente sozinha. No trabalho, Juliana parecia atenta a cada detalhe. Quando viram que a padaria estava mais vazia, puxou a amiga de canto. Marina, eu fiquei pensando. Você precisa procurar ajuda. Um advogado, talvez. Marina engoliu seco, lembrando-se da placa que vira no centro. Eu cheguei a perguntar, Ju. E descobri que o Lucas, meu vizinho, trabalha justamente nessa área. Disse, quase num sussurro. Juliana arregalou os olhos. O Lucas. Sério. Marina, isso é um sinal. Ele parece ser uma boa pessoa. Mas eu não sei se consigo contar para ele. E se ele me julgar? Se ele for realmente quem parece, não vai. Antes que pudessem continuar a conversa, seu Adalberto entrou na cozinha. Meninas, menos conversa e mais trabalho. Ralhou, e as duas voltaram às tarefas. À noite, Marina estava sentada no quintal de casa, sob a luz amarela do poste da rua. O ar estava fresco, e o cheiro de jasmim do jardim vizinho suavizava a tensão. Ela folheava seu caderno, onde já anotara datas de encontros, mensagens importantes e detalhes que poderiam servir de prova. Ouviu passos se aproximando e levantou o olhar. Era Lucas. Boa noite, Marina, disse, apoiando-se na cerca. Desculpa a incomodar. Oi, Lucas. Imagina, não incomoda. Eu vi a luz acesa e pensei em trazer esse livro. Estendeu um volume de capa gasta. Acho que você vai gostar. Ela recebeu o livro com um sorriso tímido. Você é sempre tão atencioso. Obrigada. Lucas a observou por alguns instantes. Você parece preocupada, mais do que de costume. Quer conversar? Marina hesitou. O coração acelerou. Por um instante, quase abriu o jogo. São só uns problemas pessoais. Ele assentiu, respeitoso. Problemas sempre parecem menores quando a gente compartilha. Mas tudo tem seu tempo. O silêncio que se seguiu foi reconfortante. Marina percebeu que Lucas não estava ali por curiosidade, mas por genuína preocupação. E isso a tocou profundamente. Quando ele foi embora, Marina entrou em casa e encarou novamente o celular. Eduardo havia mandado mais uma mensagem. Preciso de você amanhã. Não me decepcione. Ela fechou os olhos, respirou fundo e acariciou a barriga. Ele não vai decidir por mim. Não dessa vez. A manhã de quinta-feira chegou abafada em Belo Horizonte. O sol já brilhava forte, e o calor parecia grudar nas paredes das casas antigas de Santa Teresa. Marina acordou cedo, mas a noite anterior havia sido quase em claro. Passará horas deitada, revendo as mensagens de Eduardo e pensando nas palavras de Juliana e de Lucas. Preparou um café e se sentou na varanda, olhando as crianças do bairro indo para a escola. O barulho da cidade contrastava com o turbilhão silencioso em sua mente.
Tocou a barriga levemente saliente e sussurrou. Eu vou dar um jeito, eu prometo. No trabalho, Juliana não demorou a puxar assunto. Marina, você pensou no que a gente conversou ontem? Pensei, sim. Respondeu, ainda hesitante. E? Eu não sei se tenho coragem de procurar um advogado, ainda mais sendo Lucas. Ele mora do meu lado, Ju. Se der errado, eu vou me sentir exposta todo dia. Juliana cruzou os braços. Você tem que pensar no seu filho. Esse homem não pode continuar escondendo vocês. Antes que Marina pudesse responder, uma cliente entrou animada. Vocês viram a entrevista do Dr. Eduardo Ferraz ontem na TV? Comentou, pegando uma sacola de pães. Que homem elegante! Um exemplo de pai de família. Marina congelou, tentando disfarçar. Juliana percebeu o desconforto e rapidamente mudou de assunto com a cliente. Mas, assim que a mulher saiu, encarou Marina séria. É ele, não é? Disse em tom baixo. O tal homem casado. Marina arregalou os olhos, surpresa. Ju, eu. Não precisa falar. Interrompeu, firme. Eu já entendi. Marina abaixou a cabeça, sentindo uma mistura de vergonha e alívio. Pela primeira vez, alguém sabia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo dirigia seu carro importado em direção ao escritório. Ligou o viva-voz e atendeu uma ligação de seu assessor. Doutor, a imprensa quer uma declaração sobre o novo prédio. Eu resolvo depois. Disse, impaciente. Agora não é hora. Desligou bruscamente e apertou o volante. Sentia-se cada vez mais acuado. Marina andava estranha, mais distante. Tinha medo de que ela já tivesse confidenciado algo a alguém. Se isso vazar, meu nome vai parar nos jornais. Lívia nunca me perdoaria, e eu perco tudo. Chegou ao escritório, mas mal conseguiu se concentrar. Chamou o motorista particular e ordenou. Descubra discretamente se a Marina anda conversando com alguém. Quero saber de tudo. Eduardo estava decidido a não perder o controle da situação. No fim da tarde, Marina saiu mais cedo da padaria. Caminhou pelo bairro tentando se acalmar. As ruas de Santa Teresa estavam movimentadas, bares abrindo, jovens conversando nas calçadas, música ao longe. Mas nada disso distraía sua mente. Foi quando avistou Lucas, sentado em frente à casa dele, lendo um jornal. Oi, Marina. Disse, levantando-se. Quer se sentar um pouco? Ela hesitou, mas acabou aceitando. Sentaram-se no banco do jardim. Lucas fechou o jornal e olhou para ela com atenção. Você parece cansada. É muita coisa na cabeça. Eu sei que você não quer falar, mas só para você saber, eu não vou te julgar. Seja lá o que for. Marina respirou fundo. Olhou para as mãos apoiadas no colo e, por um instante, pensou em contar tudo. Mas o medo da reação de Eduardo ainda a paralisava. Obrigada, Lucas. Disse apenas, com um sorriso tímido. Ele assentiu, respeitoso, sem insistir. O momento foi interrompido quando o celular dela vibrou. Era Eduardo. A mensagem dizia: amanhã à noite. Preciso te ver. É urgente. Marina guardou o celular rapidamente, mas Lucas percebeu a tensão em seu rosto. Más notícias. Não, nada demais. Respondeu, nervosa. Naquela noite, Juliana foi até a casa de Marina. Amiga, me escuta. Eu não quero me meter, mas eu tô com medo por você. Esse homem vai acabar te machucando. Marina suspirou, cansada. Eu sei, Ju. Mas é o pai do meu filho. Eu não posso simplesmente cortar ele da minha vida. Você não precisa cortar, mas precisa impor limites. Se ele não quer assumir, então que pelo menos enfrente as consequências. Você merece respeito, Marina. As palavras da amiga ecoaram fundo. Marina percebeu que, quanto mais tempo passava, mais difícil seria esconder tudo. Ju, eu fui até um escritório de advocacia. Confessou, baixinho. Juliana arregalou os olhos. E descobri que o Lucas, ele é advogado de família. Juliana sorriu, animada. Tá vendo? O destino já tá te mostrando o caminho. Mas eu não tenho coragem de contar para ele. Disse, aflita. Vai chegar a hora. Juliana segurou sua mão. E eu vou estar do seu lado quando isso acontecer. Enquanto isso, Eduardo estava no escritório de sua mansão. Caminhava de um lado para o outro, nervoso.
Receberá a informação de que Marina tinha sido vista entrando num prédio de advocacia no centro. Não pode ser, murmurou, apavorado. Ela não teria coragem. Pegou o celular e digitou uma mensagem longa, mas apagou antes de enviar. Pela primeira vez, Eduardo sentiu medo real de perder o controle da situação. De repente, sua esposa entrou no cômodo. Você tá estranho ultimamente, Eduardo. Disse, desconfiada. O que tá acontecendo? Ele respirou fundo, forçando um sorriso. Só trabalho, Lívia. É muito estresse. Mas por dentro, sabia que a verdade estava prestes a explodir. Na madrugada, Marina não conseguiu dormir. Sentou-se à mesa da cozinha, o caderno aberto diante dela. Escreveu mais algumas lembranças, provas do que viverá com Eduardo. A cada palavra escrita, sentia que se fortalecia. Olhou para o celular e murmurou: Você não vai mais mandar na minha vida. E, ao acariciar a barriga, percebeu, a luta dela estava apenas começando. A sexta-feira amanheceu nublada em Santa Teresa. O vento soprava frio pelas ruas, e o céu carregado parecia refletir o peso que Marina sentia no peito. Ela acordara antes do despertador. Passará a noite em claro, pensando no encontro marcado com Eduardo para aquela noite. Enquanto passava o café, olhou para o caderno sobre a mesa, já preenchido com anotações sobre seu relacionamento secreto. Folheou as páginas devagar, sentindo uma estranha mistura de medo e coragem. Tá chegando a hora de eu parar de me esconder, murmurou, passando a mão sobre a barriga. Na padaria, Juliana percebeu de imediato a tensão da amiga. Você não dormiu nada, né? Perguntou, colocando uma bandeja de pães na vitrine. Marina tentou disfarçar. Um pouco nada. Eu sei quando você passa a noite acordada. Juliana estreitou os olhos. É hoje que você vai ver ele, não é? Marina suspirou, sem responder. Marina, você não pode ir sozinha. Esse homem tá te deixando cada vez mais frágil. Ju, eu preciso ouvir dele o que pretende fazer. E você ainda acredita que ele vai assumir alguma coisa? Juliana rebateu, indignada. Marina abaixou os olhos, sem forças para discutir. À noite, Marina se arrumou com simplicidade, um vestido azul discreto e um casaco leve. Enquanto passava batom diante do espelho, sentia as mãos tremerem. Pegou o celular e viu a mensagem de Eduardo. Chegue às 8. E, por favor, seja discreta. Saiu de casa em silêncio. Lucas estava no quintal, regando as plantas. Boa noite, Marina. Cumprimentou, sorrindo. Boa noite. Respondeu, apressada, evitando contato visual. Lucas percebeu o nervosismo dela. Vai sair? É, um compromisso rápido. Disse, tentando parecer tranquila. Marina pegou um táxi e seguiu até o apartamento de Eduardo no centro. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Ao chegar, ele já a esperava. Estava de camisa social branca, mas o semblante era duro, impaciente. Você demorou. Disse, seco. O trânsito, respondeu, sem olhar nos olhos dele. Ele a conduziu para dentro. O apartamento estava impecável, mas o clima era sufocante. Eduardo caminhava de um lado para o outro, nervoso. Marina, a gente precisa conversar sério. Eu também acho. Disse ela, firme, embora a voz tremesse. Ele se virou, encarando-a diretamente. Você tem falado com alguém? Como assim? Perguntou, surpresa. Não me enrola. Eu sei que você andou num prédio de advocacia essa semana. A voz dele era dura, quase uma acusação. O sangue de Marina gelou. Ele sabia. Eu só queria me informar sobre meus direitos. Respondeu, num fio de voz. Eduardo se aproximou, os olhos faiscando de raiva. Seus direitos. Marina, você tem noção do que isso significa para mim? Se essa história vazar, eu perco minha família, minha reputação, tudo o que construí. Ela recuou um passo, mas ergueu o queixo. E eu? E o meu filho? Você acha que a gente merece viver como um segredo sujo? Eu já disse que vou cuidar de vocês. Vou dar dinheiro, segurança. Você não precisa se expor. Eu não quero dinheiro, Eduardo. A voz dela finalmente saiu firme. Eu quero dignidade. Eu quero que meu filho saiba quem é o pai dele. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Eduardo respirava fundo, tentando controlar a raiva. Você não entende, murmurou. Não posso. Então quem não pode sou eu.
disse Marina, virando-se para a porta. Antes que conseguisse sair, ele a segurou pelo braço. Não faça isso comigo, Marina, disse, quase em súplica. Por favor. Ela puxou o braço, olhando-o com lágrimas nos olhos. Eu não vou ser sua sombra para sempre. Saiu apressada, descendo as escadas com o coração disparado. Lá fora, a chuva começava a cair fina. Caminhou rápido até um ponto de táxi, tentando recuperar o fôlego. Em casa, Juliana esperava, preocupada. Eu sabia. Você foi ver ele, né? Disse, assim que Marina entrou. Marina deixou a bolsa no sofá e desabou em lágrimas. Ju, ele sabe. Ele descobriu que eu fui atrás de um advogado. Juliana arregalou os olhos. Ele tá te vigiando? Eu não sei. Mas tô com medo, Ju. Ele tava furioso. Juliana a abraçou forte. Então agora não dá mais para adiar. Você tem que se proteger. Marina enxugou as lágrimas e pela primeira vez disse em voz alta. Eu vou procurar o Lucas. Enquanto isso, Eduardo chegava em casa, tentando disfarçar a fúria. Lívia, a esposa, o aguardava na sala, desconfiada. Onde você estava até agora? Reunião. Respondeu rápido, beijando-lhe a testa. Ela olhou séria, mas não insistiu. No escritório, sozinho, Eduardo pegou o celular e enviou uma última mensagem a Marina. Se você insistir em me enfrentar, vai se arrepender. Marina leu a mensagem horas depois, já deitada. O medo a paralisou. Mas, enquanto acariciava a barriga, sussurrou. Ele não vai me calar. Não dessa vez. O sábado amanheceu pesado em Santa Teresa. O céu estava encoberto, e uma brisa fria atravessava as ruas, trazendo o cheiro de café e pão fresco das padarias. Marina acordou cedo, mesmo sem ter pregado os olhos. A mensagem de Eduardo da noite anterior ainda queimava em sua mente. Se você insistir em me enfrentar, vai se arrepender. Sentou-se à beira da cama, com as mãos na barriga. O medo era enorme, mas, pela primeira vez, não maior do que a vontade de lutar. Eu não vou deixar você crescer nas sombras. Disse em voz baixa, acariciando o ventre. No café da manhã, Juliana chegou sem avisar, trazendo pão de queijo. Bom dia, amiga. Dormiu alguma coisa? Quase nada. Confessou Marina. Então é hoje. Juliana disse firme. Você vai procurar o Lucas. Marina respirou fundo. Tinha medo de se expor, mas sabia que não podia mais adiar. Pegou sua bolsa, onde guardara o caderno com as anotações, e seguiu a pé até o escritório de Lucas, que ficava no centro de Belo Horizonte. O escritório era moderno, com paredes claras e prateleiras cheias de livros de direito. Lucas a recebeu com um sorriso caloroso, mas seus olhos logo perceberam a tensão no rosto de Marina. Marina! Disse, surpreso. Que bom te ver. Não sabia que vinha. Ela tentou sorrir, mas o nervosismo era evidente. Eu preciso falar com você. É importante. Claro. Vamos entrar. Respondeu, conduzindo-a até sua sala. Lá dentro, Lucas fechou a porta e se sentou diante dela. Pode falar. O que está acontecendo? Marina respirou fundo. Eu tô grávida. Lucas arregalou os olhos, mas manteve a calma. Parabéns. Disse, com gentileza. Mas pelo seu semblante, não parece estar feliz. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse evitar. O pai é casado, Lucas. E não quer assumir a criança. O advogado ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a confissão. Marina, você sabe que isso não é culpa sua, né? Disse, firme. Eu me sinto culpada todos os dias. Respondeu, chorando. Eu me deixei levar, acreditei em promessas. Agora ele quer que eu esconda tudo, como se meu filho fosse um erro. Lucas inclinou-se para frente, a voz calma mas decidida. Marina, você não tá sozinha. A lei tá do seu lado. Você tem o direito de exigir o reconhecimento. Ela abriu a bolsa e tirou o caderno, colocando-o sobre a mesa. Eu anotei tudo. Datas, mensagens, encontros. Eu precisava me preparar. Lucas folheou algumas páginas e assentiu. Isso pode ajudar muito. Mas eu preciso ser honesto. Vai ser uma luta dura. Ele é influente. Vai tentar usar tudo o que tem contra você. Eu sei. Disse, enxugando as lágrimas. Mas eu não aguento mais viver assim. Lucas a olhou com seriedade. Então a gente vai lutar juntos. Enquanto isso, Eduardo estava em seu escritório na construtora,
olhando pela janela com expressão sombria. O assessor entrou, hesitante. Doutor, sua esposa ligou. Quer saber se vai ao almoço de família amanhã? Diz que sim. Respondeu Eduardo, impaciente. E não me incomoda agora. Assim que ficou sozinho, pegou o celular e ligou para um contato. Eu preciso que descubra tudo que essa garota anda fazendo. Disse, baixo e firme. E, se possível, impeça antes que chegue aos jornais. O senhor quer que eu a ameace? Eduardo respirou fundo. Eu quero que ela entenda que pode perder muito se continuar. Desligou, sentindo uma mistura de raiva e medo. O controle estava escorrendo por entre seus dedos. À noite, Marina voltou para casa com uma sensação estranha. Sentia-se mais forte por ter dado o primeiro passo, mas também mais vulnerável do que nunca. Juliana foi ao seu encontro assim que a viu entrar. E então? Perguntou, ansiosa. Eu contei pro Lucas. Disse Marina, exausta. Ele vai me ajudar. Juliana sorriu, aliviada. Eu sabia. Agora sim você tem alguém de confiança. Marina sentiu, mas no fundo sabia que Eduardo não ia aceitar facilmente. Enquanto conversavam, o celular vibrou. Uma nova mensagem de Eduardo. Eu avisei. Se você me enfrentar, vai se arrepender. O sangue de Marina gelou. Mostrou a mensagem para Juliana, que ficou furiosa. Esse homem tá passando dos limites. Isso é ameaça, Marina. Eu sei, mas eu tenho medo do que ele pode fazer. E é por isso mesmo que você precisa se proteger. O Lucas vai saber o que fazer. Marina abraçou a amiga, sentindo o coração apertado. Sabia que a guerra estava só começando. Naquela madrugada, deitada em sua cama, não conseguiu dormir. O barulho distante da cidade parecia ecoar seus próprios pensamentos. Segurou a barriga e murmurou. Eu vou lutar até o fim por você. Custe o que custar. E, sem perceber, uma lágrima escorreu em silêncio, enquanto a sombra de Eduardo crescia mais perto do que ela imaginava. A manhã de domingo amanheceu abafada em Belo Horizonte, mas na casa de Marina o clima era ainda mais pesado. Ela mal havia dormido. Cada vez que fechava os olhos, a mensagem de Eduardo da noite anterior voltava à mente. Eu avisei. Se você me enfrentar, vai se arrepender. Sentada à mesa, folheava mais uma vez o caderno onde anotara tudo. Datas, mensagens, promessas. As mãos tremiam, mas sua decisão estava tomada. Aquela guerra precisava ter um ponto de virada. Juliana chegou cedo, como sempre. Dormiu? Perguntou, já sabendo a resposta. Marina negou com a cabeça. Não posso mais esperar, Ju. O Lucas vai me ajudar. Mas antes, eu preciso falar com o Eduardo. Olhar nos olhos dele e deixar claro que não vou me calar. Marina, isso é arriscado demais. Juliana exclamou. E se ele perder a cabeça? Eu não tenho escolha. Respondeu, firme. É agora ou nunca. À tarde, Marina pegou um táxi até o apartamento do centro. O coração batia tão forte que parecia querer explodir. Quando entrou, Eduardo estava de pé na sala, de camisa social aberta no colarinho. O semblante sério denunciava que a conversa não seria fácil. O que você tem na cabeça, Marina? Perguntou, ríspido, sem sequer cumprimentá-la. Eu mandei você parar com isso. Eu não sou sua funcionária para receber ordens. Rebateu, a voz firme apesar do medo. Eu sou a mãe do seu filho. Eduardo passou a mão pelos cabelos, impaciente. Eu já disse que vou cuidar de vocês. Você vai ter todo o dinheiro que precisar. Não é dinheiro que eu quero. Gritou Marina, com lágrimas nos olhos. É respeito. É dignidade. Meu filho não vai crescer escondido como se fosse um erro. Eduardo se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Se você abrir a boca, Marina, eu acabo com você. Ninguém vai acreditar numa balconista contra mim. Eu tenho nome, tenho poder. Você só vai se queimar. Ela respirou fundo, as lágrimas agora escorrendo. Mas, em vez de recuar, deu um passo à frente. Então tenta. Porque eu não vou parar. Eu tenho provas. Mensagens, datas, tudo. O rosto de Eduardo ficou pálido. Você não teria coragem. Eu já tive. Disse, encarando-o firme. E não tô mais sozinha. Ele estreitou os olhos, tentando adivinhar quem a estava ajudando. Quem mais sabe disso, Marina? O suficiente. Respondeu, sem vacilar. E se acontecer alguma coisa comigo, todos vão saber.
O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eduardo a encarava, furioso, mas sem reação. Pela primeira vez, parecia perder o controle. Marina aproveitou o momento e pegou a bolsa. A escolha é sua, Eduardo. Ou você assume, ou eu mesma vou atrás dos meus direitos. Saiu do apartamento sem olhar para trás. Lá fora, a chuva começava a cair forte, molhando seus cabelos. Mas, pela primeira vez, sentiu-se mais leve. De volta ao bairro, encontrou Lucas esperando em frente à casa dela. Ele percebeu de imediato seu estado. Marina, o que aconteceu? Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu enfrentei ele. Disse que não vou me calar. Lucas segurou suas mãos com firmeza. Eu tenho orgulho de você. Agora a gente vai até o fim juntos. Juliana chegou logo depois, e ao ouvir a história, ficou emocionada. Você foi corajosa, Marina. Ele precisava ouvir isso. Mas eu sei que ele não vai desistir fácil. Respondeu Marina. Agora mais do que nunca, preciso estar preparada. Lucas olhou para ela, decidido. Amanhã mesmo vamos entrar com a ação judicial. Ele vai ter que se explicar. Naquela noite, Eduardo estava em sua mansão, andando de um lado para o outro no escritório. Lívia, sua esposa, o observava da porta. Você tá estranho, Eduardo. Cada dia mais distante. É só o trabalho, Lívia. Respondeu, sem encará-la. Trabalho ou outra coisa? Perguntou ela, desconfiada. Eduardo não respondeu. Pegou o celular e digitou uma mensagem curta para Marina. Você vai se arrepender do que fez hoje. Marina leu a mensagem minutos depois, sentada na cama. O medo a apertou, mas logo olhou para a barriga e acariciou o ventre. Eu não vou recuar, disse em voz baixa. Por você, eu enfrento o que for. O som da chuva batendo no telhado parecia anunciar que uma tempestade maior estava por vir. A segunda-feira amanheceu clara, depois de dias de chuva. O sol iluminava as ruas de Santa Teresa como se quisesse renovar as esperanças de quem passava. Para Marina, o dia trazia mais do que luz, trazia a sensação de que um novo caminho estava prestes a começar. Levantou-se cedo, tomou um banho demorado e vestiu uma roupa simples, mas que a fazia se sentir segura. Olhou-se no espelho, passou a mão pela barriga e sorriu de leve. É hoje que a gente começa a mudar nossa história. Murmurou. Lucas a buscou pouco depois das 9. Estava de terno, mas sorria com a mesma serenidade que sempre transmitia. Pronta? Perguntou. Mais do que nunca. Respondeu, firme. Foram juntos até o Fórum de Belo Horizonte. O coração de Marina disparava a cada passo. As paredes frias, o burburinho dos corredores e o cheiro de papel novo pareciam ampliar sua ansiedade. Lucas caminhava ao lado, transmitindo confiança. No gabinete do juiz, entregaram a documentação. Marina observava em silêncio enquanto Lucas explicava cada detalhe, mostrando as provas que ela reunirá com tanto cuidado. Mensagens impressas, datas de encontros, tudo organizado. Quando saíram, Lucas sorriu. Agora é oficial. Ele vai ter que responder. Marina sentiu um nó na garganta. Você acha que eu fiz a coisa certa? Absolutamente. Respondeu, seguro. Essa luta não é só sua. É pelo seu filho. Enquanto isso, Eduardo estava em seu escritório na construtora, tentando se concentrar em papéis, mas sem sucesso. Receberá uma notificação judicial. O sangue ferveu ao ler as palavras reconhecimento de paternidade. Atirou a pasta sobre a mesa, furioso. O assessor entrou assustado. Doutor, aconteceu alguma coisa? Sai daqui! Gritou Eduardo, sem paciência. Sozinho, Eduardo se jogou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Não podia acreditar que Marina tivesse ido tão longe. Ela me desafiou, diante da justiça. À tarde, Marina e Juliana estavam na cozinha, preparando café. Eu não acredito que você fez isso, Marina, disse Juliana, emocionada. Você foi incrível. Marina sorriu tímida. Ainda tenho medo, Ju. E se ele fizer alguma coisa contra mim? Você não tá sozinha. Juliana a abraçou. Eu vou estar aqui. E o Lucas também. O som da campainha interrompeu o momento. Era Lucas, com uma pasta debaixo do braço. Vim trazer as cópias da ação. Disse, entrando. E também conversar com vocês sobre os próximos passos. Marina pegou os documentos com cuidado. Sentia o peso real da decisão. Parece que agora não tem mais volta.
Não tem mesmo. Respondeu Lucas. Mas isso é bom. Você tá mostrando que não aceita mais ser silenciada. No fim da tarde, Eduardo chegou em casa mais cedo. Lívia, a esposa, estranhou. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, preocupada. Só cansei do escritório. Respondeu, forçando um sorriso. Ela olhou séria. Você anda diferente, Eduardo. Distante. É como se tivesse escondendo algo de mim. Ele desviou o olhar, mas não respondeu. Lívia suspirou, decidindo não insistir, por enquanto. No entanto, Eduardo sabia que a máscara estava prestes a cair, e o medo de perder tudo o que construíra começou a corroer seu orgulho. À noite, Marina estava sentada na varanda, olhando as luzes da rua. Lucas se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. Achei que você precisava relaxar um pouco, disse, sorrindo. Obrigada, respondeu, aceitando a xícara. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Lucas falou. Eu admiro sua coragem, Marina. Ela sorriu de leve. Coragem ou desespero? Coragem, afirmou, olhando-a nos olhos. Porque mesmo com medo, você decidiu lutar. Marina sentiu o coração bater mais forte. Desde que Lucas entrará em sua vida, tudo parecia menos pesado. Não havia promessas vazias, nem segredos escuros. Havia apenas um apoio sincero. Ela respirou fundo e disse: Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas, pela primeira vez, sinto que não tô sozinha. Lucas sorriu, apertando suavemente a mão dela. E não vai estar. Naquela noite, deitada na cama, Marina olhou para o teto, ouvindo a chuva leve cair lá fora. Sabia que os próximos dias seriam difíceis. Eduardo era poderoso e não desistiria facilmente. Mas algo dentro dela havia mudado. Não era mais a jovem assustada que aceitava migalhas de afeto. Era uma mãe pronta para proteger seu filho. E, enquanto acariciava a barriga, sentiu uma certeza crescer dentro de si: não havia mais volta. A manhã de terça-feira amanheceu clara em Belo Horizonte. Depois de dias de tensão, o céu parecia anunciar um novo tempo. Marina acordou cedo. O coração batia acelerado. Naquele dia, Eduardo deveria comparecer ao fórum para a primeira audiência do processo de reconhecimento de paternidade. Vestiu-se com simplicidade e olhou-se no espelho. Seus olhos ainda guardavam marcas de noites mal dormidas, mas havia neles algo diferente: determinação. Tocou a barriga, já mais evidente. Hoje é por você, meu filho, murmurou. Juliana a esperava na sala. Dormiu alguma coisa? Perguntou, segurando uma garrafinha de água. Quase nada. Mas tô pronta. Respondeu Marina, firme. E o Lucas? Ele vai me encontrar no fórum. No centro da cidade, o prédio do fórum estava cheio. Gente entrando e saindo, advogados carregando pastas, famílias tensas em cada canto. Marina subiu as escadas com Juliana ao lado e encontrou Lucas a aguardando. Ele sorriu, passando confiança. Vai dar tudo certo, disse, tocando suavemente seu ombro. Ela sentiu, tentando controlar a respiração. Pouco depois, Eduardo chegou. Estava de terno escuro, o semblante sério. Lívia não acompanhava. Ele havia dito em casa que teria apenas uma reunião de negócios. Ao cruzar os olhos com Marina, um misto de raiva e nervosismo surgiu em seu olhar. Na sala de audiência, o juiz pediu calma. Lucas expôs os documentos, mensagens trocadas, registros de ligações, provas de encontros. Eduardo tentava manter a compostura, mas seu olhar denunciava o incômodo. Quando o juiz perguntou se ele reconhecia a possibilidade da paternidade, Eduardo hesitou. Começou, mas parou. Marina sentiu as mãos suarem. O juiz foi direto. Diante das provas apresentadas, será determinado o exame de DNA. Eduardo tentou argumentar, mas o juiz foi firme. Doutor Ferraz, a lei é clara. A audiência terminou em clima tenso. Marina saiu da sala sentindo o peso aliviar. Lucas e Juliana a abraçaram. Esse foi o primeiro passo, disse Lucas, sorrindo. Eu tô tremendo até agora, confessou Marina. Isso é normal. Mas você foi corajosa, completou Juliana. Enquanto isso, Eduardo entrou no carro, batendo a porta com força. Pegou o celular e ligou para alguém. Eu quero resolver isso logo. Não posso deixar que ela destrua a minha vida, disse, a voz carregada de raiva. Mas, sozinho, olhou-se pelo retrovisor e viu algo que o assustou,
não era mais o homem confiante de antes. Era alguém acuado, prestes a perder o que mais prezava, a imagem perfeita que construíra. Alguns dias depois, o resultado do exame chegou, positivo. Eduardo era, de fato, o pai da criança. Marina recebeu a notícia sentada na varanda, com Juliana e Lucas ao seu lado. Chorou em silêncio, abraçando o papel como se fosse um troféu. Eu sabia, disse, emocionada. Eu sabia desde o início. Juliana apertou sua mão. Agora ninguém mais pode negar. Lucas sorriu, os olhos brilhando de orgulho. Você conseguiu, Marina. A notícia logo se espalhou. Em pouco tempo, vizinhos cochichavam nas esquinas, jornais locais comentavam discretamente, e a família de Eduardo começou a desconfiar. Lívia, sua esposa, confrontou em casa. É verdade, Eduardo? Perguntou, os olhos marejados. Ele tentou negar, mas a expressão dela já dizia tudo. Eu já sei a resposta, disse, virando as costas. E nunca mais vou te olhar do mesmo jeito. Eduardo ficou sozinho na sala luxuosa, sentindo seu mundo desmoronar. Dias depois, Marina caminhava pelo bairro. Os olhares curiosos ainda seguiam, mas algo nela havia mudado. Já não se encolhia. Erguia o rosto, sentindo orgulho do que conquistara. Encontrou Lucas na pracinha onde sempre se sentavam. Ele sorriu ao vê-la. Então, como tá se sentindo? Livre. Respondeu, sorrindo de volta. Você merece isso. Ela respirou fundo. Lucas, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Mas sei que quero que meu filho cresça cercado de amor e verdade. E ele vai. Disse Lucas, olhando-a nos olhos. Porque você já provou que é capaz de enfrentar qualquer coisa por ele. Marina sorriu, emocionada. Sentiu uma paz que não experimentava havia meses. Pela primeira vez, pensou que talvez pudesse ser feliz de novo. Juliana se juntou a eles, trazendo pão de queijo e rindo. Olha só, minha heroína, disse, abraçando Marina. Eu disse que você ia conseguir. Se não fosse por vocês dois, eu não teria tido forças. Respondeu Marina, com lágrimas de gratidão. Naquela noite, sozinha em casa, Marina preparou um chá e sentou-se na varanda. O vento fresco balançava as folhas do quintal. Olhou para a lua e acariciou a barriga, agora maior. Nosso futuro começa agora, meu filho. Você vai ser amado, vai ter orgulho de quem é. Sorriu, deixando as lágrimas caírem sem medo. Eram lágrimas de alívio, de recomeço. Enquanto o bairro de Santa Teresa adormecia, Marina sabia, aquela não era apenas a vitória de um processo judicial. Era a vitória de sua coragem, de sua dignidade, e do amor incondicional que já sentia pelo filho que estava a caminho. Ficamos por aqui, obrigada por assistir, deixe seu like e se inscreva no canal para ser lembrado quando postarmos a próxima história. Até logo!